Olá pessoal, eu sou Juliane Silva, bem-vinda aqui ao nosso canal do Ministério Águias. Vamos continuar com a nossa série sobre o livro de Provérbio com as lições de Provérbios. Hoje, no nosso episódio número 14. Que o Senhor nos abençoe. Bem, queridos, hoje no nosso episódio 14 nós vamos estudar o capítulo 18. E eu extraí desse episódio 9 lições que eu considerei importantes, 9 orientações, na verdade, para nós aqui no nosso capítulo, do nosso capítulo 18, certo? A nossa primeira lição eu extraí do verso 1, que diz o seguinte, o verso 1. Busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria, certo? Olha, aquele que se isola, né? A palavra de Deus está dizendo que ele é como se fosse egoísta. Ou seja, é aquele que busca satisfazer o seu próprio desejo. Ele está interessado nas suas... ali no seu mundo, né? Trancado no seu mundinho, se preocupa com ele, quer se isolar de todo mundo, certo? E a Bíblia diz que ele se insurge contra toda a sabedoria. Então, a orientação de Deus para nós através desse versículo, gente, não é sábio se isolar, certo? Se você está chateado com as pessoas ou com alguma situação, a coisa mais sábia a fazer não é se isolar, tá? Procure resolver seus problemas, mas continue, né, nos seus relacionamentos. As pessoas que estão ao nosso redor, elas não têm nada a ver com os nossos problemas, né? Quer dizer, algumas pessoas, infelizmente, outras pessoas estão envolvidas em nossas questões, em nossos dilemas. Mas não é sábio se isolar, né? Retirando essa questão que nós estamos vivendo hoje de pandemia, onde é necessário a gente manter o distanciamento social, mas apenas por causa da pandemia, né? Apenas por isso. Mas, tirando a pandemia, gente, não é sábio se isolar, né? Aquele que se isola, na verdade, ele só quer viver ali no seu mundinho, é como se fosse uma pessoa egoísta, né? Então, não é sábio se isolar, tá? Essa é a primeira lição. A nossa segunda lição eu extraí do verso 2, que diz o seguinte: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Qual a orientação de Deus para nós? Olha, gente, ao tolo não interessa aprender, apenas expor suas opiniões, certo? Então o tolo, ele não está interessado. A própria palavra diz assim, o tolo ele não tem prazer na sabedoria, ele não está interessado em aprender. E aprender para demonstrar algum tipo de ensinamento, para edificar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Não, ele não está preocupado com isso. O tolo ele não está preocupado em aprender. Ele só está interessado em expor suas opiniões, que muitas vezes, na verdade, são baseadas em tolices, né? Não são baseados na verdade bíblica, não são baseados na palavra de Deus. Infelizmente, o tolo é assim, certo? Ele tem as suas convicções que não são baseadas na palavra e a ele só interessa expor essas convicções e essas opiniões, certo? Então, a gente tá vendo, né, tanto aqui no verso 1 como no verso 2, pessoas que têm um comportamento um tanto egoísta, né? Só se preocupam com o seu mundo, só querem se isolar, né? O verso 1 fala, ao tolo não quer aprender com ninguém, acha que não precisa de ninguém, só quer mentir e expor, né? Aquela pessoa que não quer ouvir ninguém, não quer a opinião de ninguém, não deseja aprender nada de ninguém, mas só quer que prevaleça as suas opiniões, só quer saber dispor as suas opiniões que não são baseadas, infelizmente, na verdade que salva e que liberta, certo? Essa é a nossa segunda lição. Ao tolo não interessa aprender, somente expor suas opiniões. A nossa terceira lição eu extraí do versículo 8. Diz o seguinte: as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. O que significa isso? Qual a lição?
que Deus tem para nós aqui através desse versículo? Gente, a calúnia, né, ela é um prato cheio para muita gente, certo? Na verdade, não é só calúnia, a fofoca, os mexericos, né, como a própria palavra de Deus está dizendo aqui, a difamação, a calúnia, isso aí é um prato cheio para muita gente, certo? A própria palavra de Deus diz, as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, né? Algumas versões dizem como delícias. Elas descem ao íntimo do ventre, ou seja, coisas como uma coisa boa, uma coisa gostosa, uma coisa deliciosa. A pessoa, muitas vezes a gente escuta e aquela palavra, ela é atraente, né? Ela tem gosto, então aquilo desce, né, no íntimo do ventre. Então, infelizmente, para algumas pessoas, esse tipo de coisa é atraente, as pessoas querem, né? É como um prato cheio, né? Como um prato delicioso para muita gente. Então, o bom é a gente se afastar desse tipo, né, de calúnias, de fofocas, de mexericos, de difamação. Por mais atraentes que eles possam ser, vamos nos afastar. Como a gente até viu nos episódios anteriores, devemos fugir das fofocas, tá bom? A nossa quarta lição eu extraí dos versos 10 e 11, diz o seguinte, verso 10, Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte e como uma muralha na sua imaginação. Qual a orientação para nós através aqui desses versículos 10 e 11? A nossa quarta lição é: somente Deus é um refúgio seguro. Tem muita gente, né, principalmente as pessoas que têm mais condição material, tem muita gente que acha, né, que pensa que pode se ancorar nos seus bens, nas suas riquezas, mas na verdade o nosso porto seguro, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor, né? A própria palavra de Deus diz no verso 10, Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Em Deus nós estamos seguros, em Deus nós estamos no alto refúgio. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia, é o nosso porto seguro, é a nossa fortaleza, né? Aqueles que se enganam, né, pensando que bens materiais, que riquezas trazem segurança. É bem verdade que traz um certo conforto, pode nos dar um certo equilíbrio, uma certa segurança, mas o alto refúgio, o socorro mesmo bem presente é o Senhor. Ele é que é a nossa torre forte, certo? As coisas terrenas, elas são passageiras e muitas vezes enganosas. Então, somente o Senhor é refúgio seguro para nós. É a nossa quarta lição. A nossa quinta lição eu extraí do versículo 13, que diz o seguinte: o que responde antes de ouvir comete estutícia, que é para vergonha sua. Qual a orientação para nós aqui, gente? Aprenda a ouvir antes de emitir uma opinião, certo? Então é importante, por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então antes da gente emitir uma opinião, vamos primeiro ouvir. A gente muitas vezes já vai julgando, sem saber o que está acontecendo, a gente já vai fazendo aquele julgamento, a gente já vai emitindo aquela opinião, a gente nem soube o que aconteceu ainda, não escutou nem todas as partes, nem todos os envolvidos, e a gente já está precipitadamente emitindo uma opinião. Então cuidado, para não ser injusto, para não julgar onde nós não temos, né, o direito de julgar ninguém. Quem deve julgar somente é Deus, Ele é que é o justo juiz. Então cuidado para não julgar, para não emitir uma opinião equivocada, certo? Para não ser injusto com alguém, né? Vamos primeiro ouvir todas as pessoas, procurar saber antes a gente emitir uma opinião, tá bom? A nossa sexta lição eu extraí do verso 17, que diz o seguinte: o que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. O que quer dizer aqui, ó? O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, né? De início parece justo, né? Aquele que está ali contando a sua versão, né? Fazendo a sua defesa,
né? Quando a gente escuta aquela pessoa falando pela primeira vez, ele está contando a versão dele, né? Tá ali falando. Então, de início, quando a gente ouve a primeira vez, parece justo. Mas aí vem os questionamentos, né? Quando começa a ser questionado, aí a verdade vai aparecendo, a gente vai examinando. Então, a orientação de Deus através desse versículo para nós é o seguinte: uma versão só pode ser considerada verdadeira após ela ser questionada, certo? Até ela ser questionada, ela não pode ser considerada verdadeira. Inclusive, quando o juiz ele vai julgar alguma coisa, né, para lhe formar o seu entendimento, ele escuta várias pessoas, várias partes para poder emitir uma sentença, né, para poder dar uma decisão, para poder exercer, tentar chegar ao máximo perto da justiça. Então, assim, uma versão ela só pode ser considerada verdadeira após ela ser questionada, porque de início aquela pessoa que chega primeiro contando a sua versão, de início parece verdadeiro. Mas aí quando começam os questionamentos, as perguntas, outra pessoa vem e fala, conta a versão dela, aí é que a gente vai observando se realmente é tudo do jeitinho que a pessoa contou da primeira vez, né? Então, cuidado com isso. Uma versão só pode ser considerada verdadeira após ser questionada, certo? Essa é a nossa sexta lição. Nossa sétima lição, eu extraí do verso 19, diz assim, nossa sétima lição: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Olha que coisa dura, gente. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Vocês já viram ferrolhos de palácio? Gente, aquilo é muito forte, né? Muito difícil de quebrar. Para você ver o poder maligno que as contendas têm. Qual é a orientação que Deus tem para nós aqui nessa sétima lição? Gente, vamos evitar ofender o nosso irmão, porque é difícil restabelecer novamente o relacionamento que existia antes de um desentendimento, antes de uma ofensa, antes de uma contenda, né? Vai ser muito difícil restabelecer, porque houve uma quebra de confiança. Existe numa relação entre irmãos, existe a afeição, existe sentimento, existe a confiança. Então, quando há um desentendimento, quando há uma contenda criada entre um irmão, é muito difícil restabelecer essa relação como ela era antes da contenda, porque não foi um desentendimento, uma contenda com um estranho, com um colega ou com alguém que você vê uma vez na semana, mas com um irmão que tem tem sentimentos envolvidos, tem confiança. Então, como há essa quebra de confiança, há esses sentimentos feridos, então a situação fica mais difícil de voltar a ser como era antes. Então, a orientação do Senhor para nós, através desse versículo, é: evite ofender o seu irmão. Evite, gente, vamos evitar, né? Para a gente depois não ter que ser tão difícil da gente conquistar esse irmão de novo, né? A nossa oitava lição está aí do verso 22 e diz o seguinte: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Gente, muito fácil. Enquanto o mundo muitas vezes dizem, as propagandas, a mídia, né, diz que a esposa é algo ruim. Existe muita piada, né? Com esposa, com sogra, como se a esposa fosse uma coisa horrível. A esposa é aquela que reclama, só reclama, que maltrata, que grita, que anda suja, descabelada. Mas na verdade, a palavra de Deus diz que aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. A lição que Deus tem para nós, para vocês homens que estão nos ouvindo nesse vídeo de hoje: a esposa é uma coisa boa, é algo bom ter uma esposa, certo? Não é algo ruim. Ter uma esposa é algo bom, é para ser uma amiga, uma companheira, aquela pessoa
Tem os momentos de dificuldades, claro, durante um relacionamento, há momentos que ela vai estar triste, às vezes ela está estressada com as tarefas de casa, com o trabalho, com criança, mas é para ela ser uma companheira, uma amiga, uma confidente, uma amante, né? Ter uma esposa é como algo bom, assim diz o Senhor, para vocês homens que estão nos ouvindo, certo? A nossa nona e última lição se encontra no verso 23. Eu estarei aqui. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. Eu fiquei muito pensando em qual a lição que a gente podia extrair daqui. O Espírito Santo trouxe para mim, olha, a riqueza pode afetar negativamente a vida de uma pessoa, certo? Não todas as pessoas, mas infelizmente para algumas pessoas a riqueza ela pode afetar a vida dessa pessoa de maneira negativa. Olha só, quem é pobre fala com rogos, com mais cuidado, com mais educação, né, com respeito. Já alguns ricos respondem com dureza, tratam mal, distratam, né? Como se dizem, existe um ditado que diz assim, parece que tem um rei na barriga, né? Ou seja, se achando melhor que todo mundo porque tem condições financeiras, às vezes distrata, as pessoas tratam com grosseria, com dureza, enquanto o pobre, né, fala todo manso, quer dizer, alguns pobres, porque existem também os pobres arrogantes, certo? Mas, em geral, o que o Senhor está falando para nós através desse versículo aqui é que a riqueza, para algumas pessoas, ela afeta negativamente, certo? Algumas pessoas não sabem lidar com o dinheiro, não sabem lidar com o sucesso e acabam sendo snobs, esnobando as outras pessoas. Então, vamos ter cuidado com isso também, né? Se o Senhor nos abençoar materialmente, que a gente trate as pessoas com educação, com cuidado, com respeito, que todos merecem, independente, né, da sua classe social, independente de quem somos também, certo? Então essas foram as lições. Primeira lição, não é sábio se isolar. Segunda lição, ao tolo não interessa aprender, somente expor suas opiniões. Terceira lição, a calúnia é como um prato cheio para muita gente. Quarta lição, somente Deus é um refúgio seguro. Quinta lição, aprenda a ouvir antes de emitir uma opinião. Sexta lição, uma versão só pode ser considerada verdadeira após ser questionada. Sétima lição, evite ofender o seu irmão. Oitava lição, ter uma esposa é como uma coisa boa. E nona lição, a riqueza pode afetar negativamente a vida de uma pessoa. Agora lápis e papel na mão para a gente anotar os outros temas que estão também aqui inclusos no capítulo 18. Sobre a questão de usando a boca para abençoar, nós temos aí versos 4, 6, 7, 20 e 21. Sobre a questão da preguiça, verso 9. Sobre a questão da humildade e orgulho, verso 12. A sabedoria, segredo para uma vida longa, verso 14. Buscar a verdadeira sabedoria, que nos leva ao conhecimento de Deus, verso 15. O poder dos presentes, cuidado com o poder dos presentes, verso 16. Um amigo verdadeiro é como um irmão, verso 24. Até o próximo episódio, com a graça do nosso Salvador.